A paz e a graça, Cleiton Souza mais uma vez, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Monte Moriá. Dessa vez para tratar sobre o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cânticos de Salomão, ou apenas Cânticos, né? Não sei como está apontada na versão da sua Bíblia, tá? Hoje vamos iniciar, antes de falar acerca desse livro, acerca de uma passagem presente em Efésios, capítulo 5, no verso 25 ao verso 33, tá bem? Efésios, capítulo 5, do verso 25 ao 33, para a gente ter um texto gatilho, um texto que vai nos dar uma ideia do que iremos abordar acerca do livro de Cânticos, tá bem? Antes disso, fazemos aqui uma oração para que Deus nos abençoe nesta jornada, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, peço, Senhor, clamo que por mais uma vez o Senhor ilumine, Senhor, essa empreitada maravilhosa que é justamente desvendar, abordar, ensinar e explorar a Tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor ilumine, Senhor, os meus pensamentos, os meus conhecimentos, para que eu possa externar de forma mais coerente possível a respeito da Tua santa palavra. E assim possa germinar o coração dos nossos irmãos e dos seus filhos que estão assistindo ou que irão assistir depois este vídeo. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Efésios capítulo 5, tá? Do verso 25 ao 33. E assim diz a santa palavra, Novo Testamento. Olha só o que é que ele vai dizer. Marido, ame a sua esposa, tá? Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Cristo fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra, dando uma ideia de batismo, né? E fez isso, Cristo fez isso, para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, em toda a sua pureza, em toda a sua perfeição, essa igreja sem mancha, essa igreja sem rugas ou qualquer outro defeito. O engraçado é que o próprio Novo Testamento vai indicar, Efésios capítulo 5, verso 28, o homem, ele deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. E Paulo faz uma citação maravilhosa. Olha só, Efésios capítulo 5, verso 31. Como dizem as escrituras, a própria escritura diz, é por isso que o homem deixa o seu pai, deixa sua mãe, para se unir com sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Paulo aqui em Efésios 5, capítulo 31, faz referência a Gênesis, capítulo 2, verso 24. E aí ele termina esta passagem apontando a uma verdade imensa revelada nesta passagem das Escrituras. Mas que verdade é esta, Paulo? Ele vai lá e responde, eu entendo, segundo Paulo, que ela está falando a respeito de Cristo e a igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém? Aqui, na verdade, Paulo faz um paralelo do matrimônio. Aqui ele faz um paralelo do casamento com o casamento de Cristo
com a igreja, que justamente ele traz a igreja como um instrumento, como sua esposa, a igreja como justamente uma unificação do corpo de Cristo e a igreja. Então essa ideia de um matrimônio, de um casamento com Cristo e a igreja, partindo deste pressuposto que é apontado justamente no Novo Testamento, em Efésios 5, fazendo referência a Gênesis capítulo 2, verso 24, acerca da união, acerca do casamento. Vamos falar agora de um livro que é justamente chamado Cântico dos Cânticos, ou Cânticos de Salomão, ou apenas Cânticos, onde cada versão vai apontar de um título diferente. E aqui eu passo a apontar Cântico dos Cânticos, uma poesia para comprovar que Deus ama o matrimônio, tá bem? Então, esse livro, é o 22º livro da Bíblia, né? Ele vai tratar sobre uma poesia romântica, e ao mesmo tempo que é uma poesia romântica, tem alguns traços eróticos, né? Algumas passagens um tanto quanto picantes, né? Um tanto quanto que traz uma ideia de sensualidade, uma ideia de um sexo com prazer e tal. E em razão disso, é um livro muitas vezes mal interpretado, é um livro muitas vezes deixado de lado nas igrejas, em razão do conservadorismo, que não gosta de discutir acerca do sexo. Sexo esse abençoado por Deus, sexo esse apontado nas escrituras, não só apontado o sexo como uma necessidade para a procriação, mas podemos fazer um sexo baseado no prazer, porque o livro de Cânticos não dá essa ideia. O livro de Cânticos ele vai desmistificar isso. Em razão desta questão, muitas igrejas de forma equivocada, ou muitos pastores não gostam de explorar essa poesia belíssima, belíssima, belíssima. Agora lembramos ainda que esse livro também teve um grande problema, que ele quase não estaria no rol dos livros que compõem a Bíblia. Primeiro, ele na verdade não menciona dos livros poéticos ou livros sapienciais ou os livros de sabedoria, que é Jó, Provérbios, Eclesiastes, Salmos e por último o livro de Cânticos. Esse livro de Cânticos, desta relação, não menciona em qualquer momento a palavra de Deus, tá? E em razão disso, ele quase era retirado da relação dos livros sagrados, né? Além disso, dado esse papel de erotismo em alguns momentos, ele vai informar que vai beber vinho no umbigo da esposa, ele vai falar dos seios dela, ele vai falar do amor que ele fez com ela no quarto da mãe dela, no palácio, na floresta, em diversos locais. Então, em razão desta ideia, muitos pais da igreja lá atrás também condenaram esse livro. Muitos, na verdade, teólogos também não gostam de trabalhar com ele, mas é um erro, é um equívoco não tratar a respeito disso. Deus escolheu esse livro para que ele fosse mantido na Bíblia por um motivo muito grandioso. Primeiro, para apontar o quanto é sagrado o matrimônio, e a segundo momento apontar que sexo não deve ser um tabu. A igreja tem que discutir o sexo, tem que discutir, é algo natural do ser humano. Então isso tem que deixar de ser um tabu para ser discutido de forma racional na igreja, tá bem? Mas vamos discutir um pouco mais à frente a respeito disso, tá? E aí tem aquela grande discussão, se o livro é sagrado, se o livro é profano. Longe disso, se o nosso Deus escolheu para que ele fizesse parte da composição da Bíblia, automaticamente ele é um livro sagrado e deve ser lido de uma forma desmistificada. Você não tem que ficar com os olhares da moralidade para travar a interpretação, o que o próprio texto quer apontar, entendeu? Então esse é um dos grandes problemas, é que esse livro é muito mal interpretado. Acho que juntamente com o livro de Apocalipse, eu acho que o livro de Cânticos é o segundo livro muito mal interpretado na Bíblia, tá bem? E o que é esse livro de Cânticos? Esse livro de Cânticos, na verdade, ele é considerado, o cântico, é o melhor de todos os cânticos feito pelo autor, feito por Salomão. Porque lá em 1 Reis, capítulo 4, verso 32, vai apontar que Salomão ele fez 3.000 provérbios
e 1000 cânticos em algumas versões, como a King James, como a João Ferreira, vai apontar 1005 cânticos. Então, dentre esses 1005 cânticos de Salomão, essas músicas, este livro aqui é o melhor daquela seleção, tá bem? Por isso que é o nome Cântico dos Cânticos, porque ele é o melhor de todos os cânticos produzido por este cidadão chamado Salomão, tá bem? Aqui, deixa eu ver o que tem mais a dizer aqui. É um poema bastante interessante, tá? É um livro que é atribuído a Salomão, mas ele inicia com a fala feminina, com a fala da mulher, e ele finaliza com a fala da mulher. E grande parte deste poema é uma fala feminina. Então é um poema dotado assim de detalhes femininos, né? Então muitos discutem, na verdade, se não foi uma mulher que escreveu este poema. E esta mulher é uma mulher extremamente forte, né? Uma mulher que vai ter problemas, né, com família, vai ter problemas com trabalho, ela vai ter problemas justamente alguns problemas externos, com guardas e tudo, mas ela se mostra extremamente forte e determinada para conquistar esse amor que seria, aí muitos discutem se é um pastor, se é o próprio Salomão, se é o próprio rei. Daqui a pouco a gente vai discutir a respeito disso, tá bem? Mas independente de qualquer coisa, considerando que esse livro fala de uma mulher dotada de autonomia, uma mulher que se mostra extremamente forte, escrito, apontado essa ideia numa sociedade violentamente patriarcal, que justamente esse livro foi escrito há 3.000 anos atrás. Então é um livro que quebra tabus, é um livro, na verdade, que institui ideias, né, de uma mulher forte, de uma mulher que tem sua ideia formada, uma mulher que se volta até contra a família, se volta contra as amigas, nesse sentido, tudo para conquistar o seu amor. Então isso traz uma ideia de revolução, entre aspas, feminina, né? Naquele momento histórico. Então, um livro dotado de um conteúdo revolucionário, né? Sem dúvida, tá bem? Esse livro de Cântico dos Cânticos, ele faz parte dos 5 rolos, é o que a gente chama de Megillah, ou Meglot, porque na verdade são 5 livros que os judeus lêem em datas festivas. Ele vai ler o Esther na festa de Purim, ele vai ler no dia de Pentecostes o livro de Ruth, ele vai ler na festa dos tabernáculos o livro de Eclesiastes, e ele vai ler justamente o livro de Lamentações na festa de Tisha B'Av. E o livro de Cântico dos Cânticos, ele é lido na Páscoa. Então veja que é um livro de grande importância e extremamente respeitado pelo povo judeu, que tanto é que numa festa tão importante como a Páscoa, é um livro lido, né, por toda a comunidade, justamente nas sinagogas, tá? O título Cântico dos Cânticos é uma versão que, na verdade, ele foi traduzido dessa maneira, tanto na Septuaginta, que é que a Bíblia traduzida para o grego, do mesmo modo que a Bíblia traduzida também para o latim, que nós chamamos de Vulgata. Ambos, na verdade, seguiram o hebraico, que é o chamado de texto massorético. Então, o próprio hebraico lá, ele aponta que o livro é Cântico dos Cânticos. Tanto é que eu convido todos para que abram a Bíblia de vocês e dê uma olhada lá no Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 1, que vai dizer lá, vai apontar que é um livro, Cântico dos Cânticos do rei Salomão. Então assim foi mantido, né? Essa ideia de Cântico dos Cânticos, que já estava presente na Bíblia hebraica, foi mantida na versão grega, que é a Septuaginta, e também foi mantida na versão latina, que justamente a gente chama de Vulgata. Na nossa tradução, aí cada versão vai utilizar um título diferente. Vão falar Cantares de Salomão, outros vão falar Cânticos, outro Cântico dos Cânticos, outros Cânticos de Salomão, e todos eles referem à mesma coisa, tá bem? Lembrando que o nome cântico, ele normalmente se refere a uma música, né, que honra ao Senhor. É uma música destinada
a Deus. Ah, Cleito, com base em que você está apontando isso? Vamos encontrar isso em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 31, 32. Vamos encontrar em Salmos, capítulo 33, verso 3, 40, verso 3, 144, verso 9. Essas 4 passagens vão apontar que o cântico ele é oferecido a Deus como louvor e é justamente tocado, e é uma música. Então, na verdade, esse cântico, que é esse livro que nós lemos hoje, um livro muito grandioso e importante, ele é uma música, né? Só que na nossa língua, infelizmente, não dá pra gente cantar, porque o hebraico, justamente, ele vai ter um ritmo e uma leitura diferente, na fonética é diferente, enquanto no Brasil, na língua portuguesa, não vai ter essa facilidade de poder cantar esse livro, tá bem? Essa letra apontada nesse livro. Cleito, qual é o versículo-chave? Por gentileza, abramos nossas Bíblia no Cantares, capítulo 6, verso 3. Capítulo 6, verso 3. Capítulo 6, verso 3, assim nos ensina: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios. Então aqui, o próprio livro nos dá uma ideia de um amor, né, entre um casal, né? Porque o livro ele vai referenciar, daqui a pouco a gente vai tratar com mais cuidado, um relacionamento entre uma moça, uma sulamita, e um homem. Uns vão chamar com pastor, tu vai dizer que é o rei, mas em regra é com o rei Salomão. Então aqui vai apontar acerca do namoro, época do namoro deles, época do noivado deles, época do casamento, vai apontar os problemas conjugais e por último sela com uma mensagem de amor maravilhosa, tá bem? Então esse versículo-chave dá uma ideia de amor que paira a todo momento nesse livro maravilhoso. Tanto é que ela diz: eu sou do meu amado é meu, ele leva as ovelhas para pastar entre os lírios. Uma coisa extremamente linda, é uma poesia romântica, erótica, de uma forma muito linda mesmo. Tem algumas passagens que obviamente é um tanto quanto impactante, porque realmente trata de alguns momentos de intimidade do casal. E essas intimidades às vezes chocam, né? Porque ele vai falar dos seios dela, vai falar das situações que ele tem como casal. Então é um tanto quanto estranho, mas daqui a pouco vamos tratar a respeito disso, tá? Qual é o propósito, na verdade, desse livro? O propósito primordial do livro, ele vai cantar o amor entre o noivo, que é o rei Salomão, e a noiva, que é uma sulamita. Mas por que Deus iria se preocupar para relatar o amor de um noivo e uma noiva? Porque Deus quis chamar a atenção para a gente quanto à santidade do casamento. O casamento é algo primordial. O casamento é algo santo. O casamento é apontado lá em Gênesis, né? O homem, justamente, e aí Deus criou a mulher, justamente uma companheira para ajudá-lo, para justamente ser uma companhia em todas as situações. Então, a ideia do matrimônio é de santidade. E Paulo transforma essa ideia de santidade na ideia do Cristo e na ideia da igreja. Por esse motivo, esse livro traz, sobre o seu sentido literal, sobre a ideia literal, apenas vai ser uma poesia romântica que vai falar de amor do noivo e da sua noiva. Mas no sentido alegórico, são dois. Falando a ideia de Deus, o amor que Deus tem pelo povo de Deus, onde ele vai fazer referência lá a Oséias capítulo 3, ou vamos levar a ideia para o Novo Testamento de todo qualquer matrimônio, tem uma ideia direta do casamento de Cristo com a igreja. Então aqui podemos utilizar tanto da interpretação alegórica, como também da interpretação literal.
a meu ver, podemos estender para uma interpretação alegórica, tanto nessa ideia de Deus e o povo, o amor de Deus e o povo, ou a ideia de Cristo e a igreja, mas óbvio que o sentido que o próprio autor escreveu naquele momento era apenas uma narrativa a respeito do seu amor. Mas dado o conteúdo, né, extremamente, uma técnica literária extremamente refinada e muito bem feito, foi escolhido para trazer essa mensagem de santidade no matrimônio. Convido todos à leitura, são apenas 8 capítulos que nos ensina bastante como devemos amar as nossas esposas e como nossas esposas têm que amar, nossa esposa não, desculpe, como as esposas devem amar os seus maridos, o marido amar a esposa, tá bem? Quem é o autor, Cleito? O autor vai estar, isso já está cuspido praticamente pelo próprio livro, que vai estar no capítulo 1 do verso 1, que é assim que vai apontar que é o Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Então, é o cântico que é escolhido entre diversos, entre centenas, apesar que a Bíblia aponta que ele escreveu mais de 1000. Então, escolheu o mais importante daqueles cânticos e justamente guardou para toda a eternidade aí, que é o Cântico de Salomão. Tá? Lembrando quem é Salomão. Salomão é aquele homem que governou sobre Israel durante 40 anos, né? Ele inclusive é citado nesse livro, como, obviamente, ele faz parte, justamente ele é um dos personagens do livro. Tanto é que ele é apontado no livro em 3 oportunidades. Capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 5, capítulo 3, verso 7, 9 e 11, capítulo 8, verso 11 e verso 12. Então aponta que ele faz parte justamente de todo o contexto, da narrativa referente ao livro. Então ele faz parte de um personagem. Então, dada essa habilidade dele que ele tinha de ser um escritor, que ele tinha um talento musical, dado o seu autoconhecimento e ser um homem mais sábio de todo mundo, obviamente que um escrito de um homem com tamanha cultura deveria sim ser guardado para toda a história. Tá bem? A datação desse livro. Esse livro ele foi escrito no início do reinado de Salomão. Enquanto Eclesiastes foi escrito no final do reinado de Salomão, um pouco antes dele justamente se tornar um apóstata, conforme lá 1 Reis capítulo 11, aqui ele está no início do reinado dele. Mas, Cleito, qual a evidência que podemos extrair? Qual a evidência poderíamos ter referente a essa informação? Por gentileza, abramos nossa Bíblia em Cantares, capítulo 6, verso 8 e 9. Vamos dar uma lida lá. Cantares, capítulo 6, verso 8 e verso 9. Em 1 Reis, capítulo 11, vai apontar que Salomão ele teve, ao total, 700 princesas, ou 700 esposas, e 300 concubinas. Aqui em Cantares, que é de autoria dele, ele apenas menciona, Cantares, capítulo 6, verso 8. Pode haver 60 rainhas e 80 concubinas e muitas moças, mas eu amo somente uma. Coisa bonita, né? Aqui ele já aponta que, como ele teve 700 princesas e 300 concubinas, né, ao final de sua vida, somando tudo, aqui ele estava no início. Que aqui só vai referenciar 60 rainhas e 80 concubinas. Então a quantidade é muito pouca, considerando que ele casou com diversas rainhas justamente para ampliar o seu poder político, ele selar a paz com outros povos e assim poder dominar sem ter problemas com guerras, tá bem? Por isso que essa quantidade de casamentos, sem falar que ele era um cara provavelmente com compulsão sexual também, né? Um cara faz um livro desse daqui é meio complicado, então ele queria ter muitas mulheres, né? Então, dado essa ideia política,
E dada essa ideia também, a conotação que eu acredito que deve ter uma conotação também sexual, que não é à toa que ele vai ter 300 concubinas, né? Tá? Então, a partir desta ideia, apontamos que esse livro foi escrito no início do reinado do rei Salomão, tá? Principais personagens, primeiro deles, o rei Salomão, né? É o chamado de noivo, é o chamado de amado por sua esposa. A gente vai encontrar isso no capítulo 1, verso 7. Vamos encontrar isso no capítulo 8, verso 12. Há uma grande discussão, porque o livro, em diversos momentos da narrativa, aponta acerca da existência de um pastor nesse livro, né? E aí tem essa ideia, alguns teólogos apontam que haveria um terceiro personagem, que é esse pastor, que esta Sulamita estaria apaixonada por um pastor, e depois Salomão vai e apresenta todos os contos de amor e consegue conquistar essa Sulamita. Eu não compartilho dessa ideia, eu acredito sim que a todo momento ela refere-se a Salomão até como pastorado, porque possa ser que no início, antes dele iniciar o reinado, como era muito comum a cultura lá em Israel, ele poderia ser um pastor de ovelha, né? Como justamente para fazer alguma fazer, né, dele. E aí antes dele ser rei, ele poderia ser um pastor, né? Até porque essa narrativa de pastor vai estar justamente no momento que ela vai tratar acerca do noivado, acerca do namoro, né? Outro personagem, a meu ver, somente haveria dois personagens, Salomão e a própria Sulamita. No que tange a segunda personagem, que o primeiro seria Salomão, que seria o mesmo pastor e o amado, o noivo, a outra personagem que é muito interessante é chamada Sulamita, né? Essa mulher que praticamente comanda ou tem a maioria dos versos feito por ela demonstrando um amor sincero, onde ela narra como seria o amado dela, onde ela fala do rosto, fala das pernas, fala dos braços, fala dos lábios, fala dos olhos, fala do nariz, fala do comportamento, diz que o cara é cheiroso e que o único amor da vida dela é ele. Então esta mulher, ela somente vai ser identificada lá no capítulo 8, verso 13, mais ou menos, acho que é capítulo 7, final do capítulo 7, onde vai ser apontada como uma mulher sulamita, né? Lembrando que a mulher sulamita vem de Sunem, porque na língua semítica normalmente eles substituem o L pelo N. Então Sunamita e Sulamita é a mesma coisa. Então é aquela mulher que vem de Sunem. Sunem é uma cidade que fica no norte da Palestina, fica no sul da Galileia. É uma cidade bastante marcada por uma história de amor e de guerra. Guerra porque lá foi justamente onde aconteceu aquela batalha de Gideão, onde ele venceu 180 mil homens, mais ou menos midianitas, né? Os 300 contra aquele batalhão de mais de 100 mil homens. E a segunda batalha justamente que teve quando houve a morte do rei Saul. E da cidade de Sunem também temos da Sunamita, aquela mulher justamente que fez um quartinho na casa dela para dar habitação ao profeta Eliseu. Existe também a Sunamita, que é esta aqui do Cântico dos Cânticos. Existe uma outra Sunamita que eu acredito que esta Sunamita é a mesma Sunamita que é apontada no primeiro livro de Reis, capítulo 1, tá? Que é referente quando Davi estava muito velho e ele sentia muito frio, e segundo o texto bíblico aponta que mesmo com todos os cobertores e roupa, ele ainda sentia muito frio. Então fizeram um pacto de procurar a mulher mais linda de todo o reino, para que essa mulher apenas se deitasse com Davi apenas para esquentá-lo. Tanto é que a Bíblia aponta que ele não manteve relação sexual com ela. Então são informações, né, que até então seria desnecessário tratar a respeito de um fato tão interessante como esse. E mais à frente, o rei, quando há briga entre o rei, o filho de Davi, o filho do rei Davi, chamado Adonias, que justamente ele queria, quando Davi já estava velho, ele queria ser rei, por ele ser o filho mais velho. Então ele se juntou com Joabe, se juntou com Abiatar. Em razão disso, Salomão com Batseba, com receio disso, porque Davi havia feito
um juramento dizendo que quem iria suceder ele no trono não seria o filho mais velho, que seria Adonias, seria Salomão. Então se juntou com Salomão Benaías, se juntou com Salomão Zadok, os sacerdotes, e se juntou com Salomão o profeta Natã. Então houve essa discussão, esse grupo com Adonias, esse grupo com Salomão. O que foi que sucedeu? O rei Davi lembrou do seu juramento e montou Salomão no seu burrinho e levou para a cidade, mandando todo mundo gritar: viva o rei! E o que acontece com toda essa situação? Quando apaziguou tudo, que Salomão se tornou reinado, Adonias volta para Batseba e diz: olha, eu quero fazer só um pedido. Qual é o pedido? Que Salomão me dê a Sunamita como esposa. E em razão disso, Salomão o mata. Isso vamos encontrar lá em 2 Reis, 1 Reis, capítulo 2, verso 17. Então, por que essa mulher seria tão importante? Porque ela seria a amada de Salomão. A meu ver, ela seria a Sunamita apontada no primeiro livro de Reis, capítulo 1 e capítulo 2. Tá bem? O primeiro personagem, Salomão. Segundo, a Sulamita. O terceiro personagem que é mencionado nesse livro, que é de forma indireta, é um personagem vago, são as mulheres de Jerusalém, que são virgens, que não são identificadas, mas elas incentivam a Sulamita quanto ao seu amor. E num dado momento, onde a Sulamita começa a falar do amor, elas perguntam: o que é que o seu amado tem que os demais homens não têm? E aí a Sulamita faz uma declaração maravilhosa: ele é mais lindo do que, ele é o mais lindo dos mais lindos, ele é o teu rosto bonito, ele tem os olhos disso, daquilo, lábios de poços, cheiro de não sei o que lá. E começa a fazer uma descrição do amado dela de uma forma muito bonita, que vale a pena a leitura, tá? Então são 3 personagens apresentados nesse livro: Salomão, a Sulamita e as mulheres de Jerusalém, que tem uma participação bastante interessante. Quais são as principais doutrinas? As principais doutrinas são 2. O amor de Deus refletido no amor humano, né? Isso dá uma ideia que esse amor humano, esse amor de um homem, de uma mulher, é o amor de Deus, né? Porque justamente o homem que ama a sua mulher, como existe uma unificação de carne, ele deve amar a sua mulher amando como a si mesmo. E esta ideia, esse amor, né? Esse amor entre o homem e a mulher, Paulo justamente levou ele caracterizou esse amor, né, tão intenso e tão forte e tão verdadeiro, desde aqueles que sejam verdadeiros mesmo, o amor do marido pela mulher e a mulher pelo seu marido. Ele comparou esse mesmo amor de Cristo com a igreja de forma magnífica em Efésios lá, capítulo 5. Tá bem? Qual é a segunda doutrina? A primeira doutrina, vamos falar que o amor de Deus é refletido no amor humano. E a segunda doutrina, a graça de Deus concedida por meio do casamento, apontando que o matrimônio ele é sagrado. O matrimônio tem uma simbologia bíblica tão importante, vai estar em Gênesis capítulo 2. Então essas são as 2 principais doutrinas do livro de Cantares. Tá bem? Professor, o esboço desse livro, né? O esboço desse livro, podemos dividi-lo em 4 partes. Quais são essas partes? Podemos dividir ele: a fase do namoro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3 até o verso 5, tá? Capítulo 1 ao capítulo 3, verso 5. A fase, onde nessa fase do capítulo 1 ao capítulo 3, ela vai falar sobre as lembranças dos amantes, as expressões do amor recíproco entre eles, uma narrativa muito linda. A segunda parte do livro vai tratar sobre a festa do casamento, né? A questão do cortejo nupcial. E esta ideia aí ela é do capítulo 3, do verso 6 ao capítulo 5, verso 1. Então essa festa do casamento vai evidenciar a união. Essa festa do casamento vai falar sobre o noivo real, acerca de Salomão. Vai tratar sobre o casamento e a primeira noite juntos, bem interessante. Vai tratar sobre a provação de Deus. Então, depois de falar do namoro, depois de falar sobre a festa do casamento,
A terceira parte vai falar sobre a vida conjugal, onde vai falar sobre os entrelaçamentos, vai falar o primeiro grande desentendimento, onde a mulher começa a procurar o homem e não encontra. E aí começa a buscar esse homem por toda a cidade para ver se encontra. Na primeira tentativa dá certo, mas na segunda ela não encontra e acaba acontecendo um probleminha com ela, onde ela é surrada e humilhada pelos guardas, tá? Então a vida conjugal, onde vai apontar que todo matrimônio tem aí os seus embaraços, os seus problemas, que é natural, quem é que não tem os seus problemas na vida conjugal? Todo mundo tem, né? E o segundo, na vida conjugal, vai falar sobre desentendimento e acerca da restauração, que vamos encontrar lá no capítulo 7, no capítulo 8. E vamos falar sobre o poder do amor, né? Que aí ele finaliza de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa. Agora, já que vamos falar sobre o namoro, o livro, né? 4 partes. O namoro, a festa de casamento, a vida conjugal e o poder do amor. Agora vamos passar para fazer, como é um livro de apenas 8 capítulos, onde podemos ler em meia hora no nosso dia, né? Rapidinho, você pode ter essa experiência com a leitura direta da Bíblia, o qual convido todos, até porque a leitura nos traz uma liberdade, nos traz, mesmo que eu esteja aqui expondo a respeito desse livro, é necessário que todos nós abramos nossas Bíblias e dê uma lida. Dê uma lida no texto, que é um texto curto, é um texto de linguagem simples, é um texto de linguagem muito fácil e podemos extrair facilmente os entendimentos que tem lá, ou os ensinamentos que tem lá nesse livro maravilhoso. Agora, vamos falar acerca qual é o conteúdo que tem em cada capítulo, tá bem? Fazer um breve resumo aqui para a gente finalizar. No capítulo 1 deste livro, ele vai iniciar com o poema da mulher, o qual muitos teólogos apontam que às vezes não teria sido nem Salomão que teria escrito, teria sido uma mulher, né? O que quebraria diversos paradigmas numa sociedade, né, extremamente aprisionada sobre uma ideia de machismo, né? Naquele momento histórico, né, era extremamente complicado uma mulher ter essa liberdade de escrita, ter essa liberdade de poder expor as ideias da forma como foi apresentado, de uma mulher autônoma, de uma mulher forte, de uma mulher decidida, de uma mulher que buscava o amor, de uma mulher que não escondia os seus sentimentos, de uma mulher que afrontava a família, de uma mulher que dava ideias maravilhosas a respeito dos seus sentimentos, né? Então isso seria uma quebra de todos os paradigmas, mas o que eu também acho um livro com uma narrativa muito feminina, né? Então a ideia do sentimento feminino, ela é muito mais expressada aqui do que o sentimento masculino. Então se torna um livro extremamente o conteúdo feminista no sentido mais feminino, de uma definição do amor, da definição do amado, é muito mais intenso do que essa definição do homem para a mulher, tá bem? Então iniciamos o poema, esse poema romântico, erótico, em diversos momentos, com a mulher. A mulher inicia a fala e finaliza a fala. Mas no capítulo 1, iniciamos o poema com a ideia da mulher. Ela vai falar sobre os lábios do amado, do amor do amado, do perfume dele, do nome. Ela vai dizer que o nome alegra ela, pelo menos o falar no nome do cidadão, ela fica extremamente feliz. Depois ela vai justificar o porquê ela é morena, o porquê ela é escura, dizendo, olha, eu sou que nem a cabana do deserto, que a cabana é feita com pele de cabras. Pele de cabra justamente é marrom, né, como todos nós sabemos, e algumas delas são pretas. Então ela vai dizer, olha, eu tenho uma pele escura, eu sou morena escura na minha versão, né? Então ela vai justificar por quê? Porque ela era obrigada pelos irmãos a ir trabalhar. Trabalhar onde? Na plantação de uva. Em razão dela trabalhar na plantação, ela tinha justamente a cor da pele queimada. Em razão disso, muitas pessoas criticavam ela, mas ainda assim ela era uma mulher extremamente linda. Por isso que ela, quando encontramos no texto, eu sou morena, porém sou bela, né? Então ela apresenta que os irmãos dela obrigavam ela a trabalhar. A segundo momento ela passa a apontar, a perguntar ao amado dela onde é que ele, já que o amado dela era um pastor, ela pergunta, onde é que você está colocando suas ovelhas para pastorear?
aí o amado dela, o Salomão, diga, ó, siga as ovelhas dos outros, e aí você vai me encontrar. Por fim, tem uma passagem no livro que o amado diz à amada que ela é tão linda igual às éguas do carro, da carruagem de Faraó, né? Dando uma ideia que ela seria parecida com a égua, mas naquele momento histórico era entendível, porque eram animais extremamente belos, né? Mas hoje em dia, se o homem falar isso para a mulher, se torna, né, ofensivo. Mas naquele momento, sim, eles, olha, tu é tão bela quanto os animais da carruagem de Faraó, tá? Lembrando que a carruagem os animais que eram colocados na carruagem de Faraó, normalmente eles colocavam as éguas, normalmente no cio, né? Na frente da carruagem, colocavam os machos atrás das éguas também para animá-los a cavalgar mais. Então, eu acredito que a ideia dele não só de beleza, mas uma ideia de perseguição do amor, de buscar o amor, de buscar justamente o sexo oposto, tá? No capítulo 2, ela vai se identificar com uma rosa de Saron, como lírios do vale, vai falar que ele vai apontar que ela era um lírio entre os espinhos, e aí ela passa a fazer um chamamento que apresenta diversos momentos lá no livro, que ela vai dizer, mulheres de Jerusalém, vocês não vão perturbar o nosso amor, que é uma forma que ela chama atenção para que as outras mulheres não prejudiquem esse amor entre os dois. E ela vai falar que ela vai dizer, o meu querido é meu e eu sou dele. É uma das frases que ela repete em diversas passagens nesse livro, tá bem? No capítulo 3, ela apenas vai dizer que procurou um amado naquele momento e não encontrou. E ela diz que sai às ruas da cidade à procura desse amor, e é o primeiro encontro que ela vai ter com os guardas. Ela vai informar que teve um encontro com os guardas e perguntou a ele se ele tinha encontrado o amor. Mas depois de uma certa procura, ela encontra o amado. E aí ela passa a apontar que encontrou o amado, depois levou ele para o quarto da mãe dela e namoraram lá. Depois finaliza falando que as mulheres de Jerusalém, que não deve perturbar o amor dela. Mas já no capítulo 3, vamos encontrar o cortejo nupcial. O que justamente ele até passa a dizer o que é aquilo que vem subindo do deserto, apontando acerca da mulher que vinha numa liteira, que é justamente aquela cabinezinha que era levada pelos homens, e fala apontando que 60 soldados da guarda pessoal, os mais valentes, acompanhavam justamente essa liteira com a bela dele dentro daquela cabine. E aí depois ele vai apontar lá no finalzinho que ele estava usando a coroa, e depois ele vai mencionar acerca do casamento lá no verso 11. Capítulo 3, verso 11, vai apontar acerca do casamento. No capítulo 4, Salomão vai apontar que você é bela, você é linda, uma coisa muito bonita. E ele vai falar sobre os dentes dela, dos lábios, da boca, do rosto, do pescoço, dos seios. E fala coisas lá que só é bom vocês darem uma lida, porque é bastante interessante. Ele diz que ela tinha cabeça igual o Monte Carmelo, imagina isso. Cabeça igual o Monte Carmelo, pescoço igual a torre, nariz igual a torre do Líbano, imagine. Os seios igual a duas gazelas, é um negócio meio estranho, as cantadas dele, mas surtiu efeito que eu acho que ela ficou apaixonada, ainda que ele falasse essas coisas, tá? Depois ele fala até no verso 9 uma coisa muito bonita, com um só olhar você me roubou o coração, coisa muito linda. Depois ele vai, na verdade, identificar ela como um jardim cercado e fechado, ou seja, ele aponta ela como se fosse um jardim e ela aponta ele como se fosse um monte, né? As referências são exatamente essas. E essa ideia de jardim, eu chamo a atenção lá para o verso 14, que ele vai dizer que nesse jardim que é ela, ele diz que desse jardim existem ervas. E aí no capítulo 4, verso 14, ele vai apontar que existem algumas ervas e algumas ervas perfumadas, nardo, açafrão, canela, jasmim azul, todas as espécies de incenso, mirra, aloés e outras plantas perfumosas.
Acontece que este conjunto de especiarias também é mencionado em Êxodo, capítulo 30, verso 23, que faz referência a uma substância que faz o óleo santo para unção. Então muitos também apontam acerca da santidade deste livro, porque somente existe essa reunião, esse apontamento de substância em Êxodo 30, capítulo verso 23 e Cantares, capítulo 4, verso 14. E aí no finalzinho ele vai falar: deixem que o meu querido venha ao meu jardim, coma as melhores frutas, né, para finalizar esse capítulo 5. No capítulo 4. No capítulo 5, ele vai falar que ele entrou no jardim, né? O jardim, lembre-se, que é a mulher dele. E ele vai dizer que... Aí vem uma das passagens interessantes, que ela disse que estava dormindo. E a mais ouviu o amado bater na porta. Mas ela disse que já tinha se trocado. Mas aí o que acontece? O amado bate na porta, mas ela demora de atender. Em razão disso, ele vai embora. Quando ela abre a porta, não encontra mais o amado. Então ela sai às ruas da cidade à noite, à procura do amado, e infelizmente ela se bate com os guardas da cidade. E aí tem uma parte bastante deselegante da parte do livro, que vai apontar que esses guardas bateram nela, machucaram-na e arrancaram a capa, ou seja, deixaram ela nua, dando a entender que ela pode ter sido até estuprada, né? Isso vai estar no capítulo 5, verso 7. E aí depois tem uma pergunta por parte das mulheres de Jerusalém, que pergunta a ela o que é que o amado dela tinha de melhor do que os demais. O que é que ele, o que ela tem de melhor do que os outros, o que ele tem de tão maravilhoso. E aí ela faz uma definição maravilhosa acerca do amado dela, dizendo que é doce beijar sua boca e que tudo nele agradaria a ela. Tá? No capítulo 6, as mulheres passam também a provocar ela: para onde foi o seu amado? Até porque ela estava à procura do amado dela. E as mulheres de Jerusalém, as virgens de Jerusalém, apontam que iria ajudá-la a encontrar esse amor. Tá? E aí a Sulamita diz que já encontrou, que ele estaria no jardim. Salomão fala da amada e das partes do seu corpo. E aí vai ter aquela definição no capítulo 6 acerca da quantidade de rainhas e concubinas, que são 60 rainhas e 80 concubinas, que nos dá a ideia que o livro de Cânticos foi escrito no início do seu reinado. E aí ele dá uma declaração muito grande, que eu amo somente uma mulher, porque ela é perfeita, e diz que a perfeição dela era notada por todos, porque que todos elogiavam. E aí ele faz até uma definição no capítulo 6, que eu peço por gentileza que vocês acompanhem, capítulo 6, verso 10, que é uma parte muito interessante e muito bonita. Cantares, capítulo 6, verso 10. São as duas partes mais bonitas desse livro. Uma, esta agora, e a segunda no capítulo 8. Então no capítulo 6, verso 10 diz assim: quem é esta que parece o nascer do dia? Que é bela como a lua, brilhante como o sol, impressionante como esses dois astros e luminosa como o céu cheio de estrelas. Olha só que definição de amor muito linda. Já imaginou aí o marido falando isso para a esposa? É uma coisa maravilhosa. Então é uma expressão magna do amor, né? Então você vê como a Bíblia nos ensina como devemos tratar a nossa esposa, né? O marido tratar a esposa e a esposa tratar o marido. Imagina só você declamar essa passagem para a sua esposa, né? Muito linda. Então ele fala que ele estava ansioso para amá-la, e aí ele aponta no capítulo 6, identifica essa mulher como uma Sulamita. O Sulamita é uma mulher que vem de Sunem, aquela cidade que fica no norte da Palestina e no sul da Galileia. Uma região extremamente de uma área fértil. Por isso que ele passa a apontá-la como um jardim. E jardim, porque justamente, inclusive em diversas passagens, aponta que ela é um jardim cheio de frutas, cheio de flores, cheio de plantas. Então eu acredito que essa ideia, que ela é sunamita, e a região de Sunem era uma região que tinha bastante campos, né, de plantação. No capítulo 7 já tem um conteúdo um pouco mais erótico, uma exploração um tanto quanto apimentada acerca do amor, tá? Então, mas Salomão vai falar que a mulher
foi feita como se fosse um trabalho de um artista, né? Como se fosse uma obra, né? Feita de tanta beleza. Ele vai falar sobre a questão do umbigo, queria beber vinho no umbigo da amada, que é uma passagem extremamente... que traz grande discussão da parte dos teólogos, ou da parte dos pastores que não gostam, porque acham um tanto quanto erótica. Mas aí aponta a ideia que o sexo, né, não deve ser somente vista apenas como para a procriação, mas a ideia também de sexo como justamente um prazer entre os casais, justamente aquilo que dá satisfação a ambos os casais, que obviamente que não caia no campo da depravação. Que a própria Bíblia isso são textos que está na própria Bíblia, no texto sagrado, onde vai nos ensinar que sexo não deve ser um tabu, sexo tem que ser sim uma liberdade, né, do casal, e que sempre busque o prazer, aquilo que justamente que agrade ambos, agrade o casal, mas que não caia no campo da depravação, tá? Outra coisa, ele vai falar sobre os seios dela, sobre aquela que diz que parece uma gazela, sobre o pescoço como uma torre, olhos como poço, nariz, ele vai dizer que parece a torre do Líbano, a cabeça do tamanho do Monte Carmelo. Imagine o Monte Carmelo, coisa meio complicada. Compara ela a uma palmeira, depois ele vai falar umas coisas meio lá sobre a palmeira, ele vai falar também que vamos passar a noite na plantação de uva. Queria fazer amor com a mulher na plantação de uva à noite, né? E que adora sentir o cheiro, o perfume das mandrágoras, hein? Lembrando que mandrágoras, ela é afrodisíaco, né? Então, capítulo 7 é um capítulo um tanto quanto apimentado, né? Um tanto quanto erótico. Vai tratar sobre a intimidade do casal. Aí finalizamos com o capítulo 8, né? Que é uma coisa maravilhosa, né? Ela vai dizer como seria bom se você fosse o meu irmão, na ideia que pudesse beijá-lo, ter um pouco mais de intimidade entre eles, com essa ideia de que pudesse abraçar e ter um tanto quanto mais liberdade, eu acredito esta tenha sido a ideia. Depois pede novamente para que as mulheres não perturbem o amor, e aí peço por gentileza que abramos nossa Bíblia no capítulo 8, verso 6, outra grande declaração de amor, talvez a mais bonita declaração de amor de toda a Bíblia, tá? Cantares, capítulo 8, verso 6 e 7, assim diz: grave o meu amor no teu coração e no anel que está no teu dedo. O amor, ele é tão poderoso como a morte. A paixão é tão forte como a sepultura. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor, e nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente o desprezo. Olha só, quanta beleza em 2 versos. Talvez a melhor definição de amor de toda a Bíblia, tá? Uma coisa muito linda, muito meticulosamente feita por esse sábio sob a inspiração do Espírito Santo. Que passagem linda, não é? Cantares, capítulo 8, versos 6 e 7. No capítulo 8, para finalizar, a mulher vai falar que ela tem uma irmãzinha que ainda não tem seios, ou seja, apontando que é uma menina ainda na fase, passando da infância para a puberdade. E aí ela pergunta, se alguém quiser namorá-la, se alguém quiser cortejá-la, e passa a dizer acerca de proteção, que nós devemos avaliar acerca de uma mulher. Ela vai falar, se essa menina for feita uma muralha, protegeremos ela através de uma torre. Se ela for uma porta, vamos protegê-la com sarrafo. Essa ideia de muralha é uma ideia justamente de impedir a questão do acesso. A questão da porta são justamente aquela que justamente permite a passagem de diversos homens. Então a ideia de proteção da mulher para fins justamente dos homens que gostam de cortejá-la.
E aí a Sulamita diz que ela é uma muralha e que os seios dela seriam as torres para proteger o amado dela, né? Um negócio um tanto quanto erótico, né? Faz parte do contexto do livro. Depois ela fala que Salomão tinha uma plantação de uva, que os lavradores recebem 1000 barras de prata para tomar conta dessa uva, e depois ela fala, opa, mas eu também tenho uma plantação de uva, venha Salomão tomar conta da minha plantação de uva, que em tese é ela mesma, porque dentro de um contexto, dentro de uma ideia, a construção do próprio livro, ela manda ele vir tomar conta da uva, que ela pagaria ele para que ele tomasse conta desta plantação, e depois ela fala que para os lavradores dariam um certo valor. Para finalizar, Salomão diz que ele e os companheiros dele estavam querendo ouvi-la cantar. Então pede por gentileza que ela ouvir a voz dela no jardim, e ela simplesmente termina este poema. Quem termina é novamente a própria, com a voz feminina, a Sulamita, apontando depressa, venha depressa. Desculpe, a própria Sulamita finaliza esse poema dizendo, venha depressa, meu amado, que eu cantarei para ti no nosso jardim. Tá bem? E assim finalizo a respeito deste livro grandioso e muito interessante que está na Bíblia, que nos ensina tantas coisas maravilhosas.